Série de escatologia. Pergunta: o que é tribulação? Como sabemos que a tribulação terá duração de 7 anos? Resposta: a tribulação é um período futuro de 7 anos, no qual Deus determinará de disciplinar Israel e finalizará seu julgamento do mundo incrédulo. A igreja é composta de todos aqueles que já confiaram na pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo para salvá-los de serem punidos pelo pecado. Não estará presente durante a tribulação. A igreja será removida da terra em um acontecimento conhecido como arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 53. A igreja é salva da ira que está por vir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Através da Escritura, refere-se à tribulação por outros nomes, tais como Dia do Senhor, Isaías, capítulo 2, versículo 12, capítulo 13, versículo 6 e verso 9, Joel, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, verso 1, verso 11, verso 31, capítulo 3, versículo 14 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Conhecido como angústia ou tribulação, Deuteronômio, capítulo 4, verso 30, Sanfonias, capítulo 1, versículo 15. Conhecido também como grande tribulação, que se refere nos períodos mais intensos da segunda metade do período de 7 anos, Mateus capítulo 24, versículo 21. Conhecido também como tempo da angústia, Daniel capítulo 12, versículo 1. Sanfonias capítulo 1, versículo 15. O tempo da angústia de Jacó, Jeremias capítulo 30, versículo 7. É necessário que se compreenda Daniel capítulo 9, versículo 24 e 27, para que se possa entender o propósito e o tempo da tribulação. Esta passagem de Daniel fala das 70 semanas que foram declaradas contra o teu povo. O povo de Daniel são os judeus, a nação de Israel. E do que o Daniel capítulo 9, versículo 24, fala um período de tempo que Deus deu para cessar as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Deus declara que 70 semanas cumprirão todas estas coisas. É importante compreender que quando se menciona 70 semanas, não está falando de uma semana como conhecemos de 7 dias. A palavra hebraica, epitade, traduzido como semana em Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, significa literalmente 7. E 70 semanas literalmente significa 70 setes, 70 vezes 7. Este período de tempo do qual Deus fala, na verdade, é 77 de anos ou 490 anos. Isto se confirma por outra parte desta passagem de Daniel, no verso de número 25 e verso de número 26. É dito a Daniel que o Messias será cortado 7 semanas e 62 semanas, um total de 69 semanas, começando como decreto para reconstruir Jerusalém. Em outras palavras, 69 7 de anos, 483 anos. Depois do decreto para reconstruir o templo, o Messias será cortado. Historiadores bíblicos confirmam que 483 anos se passaram desde o tempo do decreto para reconstruir Jerusalém, até o tempo que Jesus foi crucificado. A maioria dos estudiosos cristãos, a despeito das suas opiniões sobre a escatologia, coisas e eventos futuros, compreende que as 70 semanas de Daniel, como exposto, tem se passado 483 anos desde o decreto para reconstruir Jerusalém até o Messias ser cortado. Isso deixa 7 de ano a serem cumprido. Como está em Daniel, para cessar as transgressões e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Este período final de 7 anos é conhecido como período da tribulação.
É um tempo no qual Deus termina a julgar Israel por seu pecado. Daniel capítulo 9, verso 27, dá um pouco de luz sobre o período de 7 anos de tribulação. Daniel capítulo 9, versículo 27 diz: E ele afirmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A pessoa do qual fala este verso é a pessoa que Jesus chama de abominação, de desolação, em Mateus capítulo 24, versículo 15, é chamado de besta em Apocalipse capítulo 13. Daniel 9, 27 diz a respeito da besta que afirmará aliança, um pacto por 1 semana, 7 anos. Mas no meio desta semana, depois de ter passado 3 anos e meio de tribulação, ele romperá uma aliança, dando fim ao sacrifício e oblação, oferenda de sacrifício. Apocalipse 13 explica que a besta que erguerá uma imagem de si mesmo no templo e exigirá que o mundo o adore. Apocalipse 13, verso 5 diz isso, que ocorrerá por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Como Daniel capítulo 9, versículo 27, diz a respeito que acontecerá no meio da semana. Apocalipse 13, verso 5 diz que a besta fará isso por 42 meses. É fácil verificar que o total de duração é de 84 meses ou 7 anos. Veja também Daniel capítulo 7, versículo 25, onde um tempo e metade de tempo. Um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e a metade do tempo, meio ano. Total, 3 anos e meio. Também se refere à grande tribulação, a última metade do período de 7 anos de tribulação, onde a abominação da desolação, a besta, estará no poder. Para referência adicionais a respeito da tribulação, veja Apocalipse capítulo 11, verso 2, verso 3, que fala dos 1.260 dias e também 42 meses. E Daniel capítulo 12, verso 11, verso 12, que fala dos 1.290 dias e 1.335 dias, todos se referindo à metade da tribulação. Os dias adicionais de Daniel capítulo 12 pode incluir um tempo final para o julgamento das nações, descrito em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, e o tempo do estabelecimento do reino milenar de Cristo, descrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e versículo 6.